Olá, pessoal, tudo bem? Nós hoje vamos aprender um pouco mais sobre a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia Sagrada. E aqui está a minha, e na minha tem alguns estudos aqui, né? Por ela que nós vamos nos basear. E eu vou contar algumas para vocês, algumas curiosidades sobre ela. Então, a Bíblia Sagrada, ela contém 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Ela foi escrita por 40 autores durante 1.600 anos, os mais variados. Tinha médico, tinha gente de todo tipo, né? E nas línguas hebraico, aramaico e grego. 3 línguas. Ela contém 1.189 capítulos, 31.102 versículos. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo e já foi traduzida por mais de 2.000 línguas. E vamos aprender um pouquinho mais, um pouquinho sobre como é que Jesus considerava a Bíblia. A Bíblia é um livro de muitas pessoas que transformam vidas. Há pessoas que precisam de outras pessoas para ensinar, como eu estou fazendo aqui hoje com vocês, mas há pessoas também que leem e a inspiração, né, do Espírito Santo e as pessoas conseguem entender. Mas é bom sempre ter alguém para ensinar. E eu tô aqui para te ensinar um pouquinho hoje, tá certo? Então, Jesus, lá em João 17:17, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a verdade de Jesus. E Jesus a gente encontra aqui, na Bíblia Sagrada. A gente tem um encontro com Ele a cada dia que a gente lê um pouquinho da Bíblia. Há estudantes, há pessoas da Bíblia que leem e não entendem. E para entender precisa de alguém que explique. Como eu falei para vocês, está lá em Atos 8, 26 a 31. Fala um pouco sobre isso. Atos 26, 31. Eu não vou ler para vocês, porque se for ler, vai demorar um pouquinho. Mas o interessante é que vocês leiam a Bíblia nesses capítulos e versículos que eu tô falando para vocês, né? O estudante da Bíblia, ele recebe vários benefícios. Lá em João 5,39, né, diz que através da Bíblia nós encontramos a vida eterna. Ela testifica de Jesus. Jesus, ele é o personagem principal, central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela seu amor e seu desejo de nos salvar. Então, lendo, a gente encontra o caminho da salvação. A maneira correta de estudar a Bíblia está lá em Isaías 28:10. Anotem esses capítulos, versículos e vocês vão estudar. Isaías 28:10 diz que a gente deve comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Devemos buscar outras passagens que explicam o assunto e sempre vamos achar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Há algumas religiões que dizem que o Velho Testamento já foi abolido, não existe mais, que só se trabalha agora com o Novo Testamento. Mas isso não é verdade, tanto que nós podemos sempre pesquisar passagens no Velho Testamento e no Novo Testamento, e nós devemos sempre estudar e analisar todas essas passagens, porque para você comparar mais e você entender melhor da Bíblia, essa é o modo certo de estudar. A gente não pode estudar um texto só, um capítulo, um versículo só e tomar uma base de todas as coisas. Não, a gente deve ler outros capítulos, às vezes até outras Bíblias, para ver outras versões também do que diz. Então, a Bíblia também tem outros benefícios, né? Lá em João 16:13 e em João 8:32, ela fala que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. É a verdade que nos liberta. A gente vai achar nesses textos. Vamos ver também em 2 Pedro 1:21, quem dirigiu os profetas para escreverem a Bíblia. Então, nós podemos entender que o Espírito Santo, ele guiou os profetas, né? São homens santos que falaram da parte de Deus, movido exatamente pelo Espírito Santo.
Ele que orientou todas as pessoas para escrever esse livro maravilhoso. Lá em 2 Timóteo 3,16, fala que esse texto bíblico é inspirado por Deus. A Bíblia, ela diz que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não é só o Novo Testamento, não é só o Velho Testamento. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, né? A Bíblia é útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. Você pode transformar sua vida lendo a Bíblia. Então, tem uma parte da Bíblia que ela não foi escrita por seres humanos, por autores humanos. Está em Êxodo 31:18. E qual é essa parte? Os 10 mandamentos. Essa parte foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Então ele fez isso para que a gente realmente acreditasse nele. Porque se escrevesse em papel, foi escrita numa pedra. Se fosse escrita em papel, podia rasgar. Se fosse escrita no chão, a areia, o vento com a areia ia apagar. Então foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Realmente, nós devemos acreditar na Bíblia, nos 10 mandamentos, estudar e colocar em prática. A Bíblia, ela não tem ninguém autorizado a alterar a Bíblia. Vemos por aí que muitas pessoas agora querem mudar partes da Bíblia, fazer a Bíblia de acordo com a sua vontade, mas isso não é certo. Lá em Malaquias 3:6, você vai olhar Malaquias 3:6 e vai olhar Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Ninguém está autorizado a alterar nenhuma parte da Bíblia. A Bíblia, ela é como deve estar. Não deve ser alterada. Então, as pessoas que leem a Bíblia, elas são chamadas de bem-aventuradas, né? Porque ela diz assim, ó, bem-aventurados se praticardes os ensinos da Bíblia. Tá lá em João 13:17 e em Tiago 1:22. Você deve anotar essas passagens da Bíblia e estudar e verificar. Porque, como eu falei anteriormente, você não deve acreditar em mim. Você não deve acreditar em pastor nenhum. Você deve acreditar no que a palavra diz. Então, todos esses capítulos e versículos que eu disse são capítulos que testificam sobre o nosso estudo, essa parte do nosso estudo, que é a Bíblia Sagrada que estamos falando hoje. Então, para recapitular, para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam, mas não entendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali. Sobre o mesmo assunto, isso que devemos estudar. O mesmo assunto, um pouco aqui, um pouco ali. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não é parte da Bíblia. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos tirar nem acrescentar. Então, esse é o nosso estudo de hoje. Nós falamos sobre a Bíblia Sagrada. Eu espero que você goste. Eu espero que você acompanhe, anote os capítulos e versículos que foram ditos aqui e estude direitinho. Se você tiver dúvida sobre qualquer parte, qualquer coisa que você tenha realmente dúvida nesse estudo de hoje, você anota e pode me chamar que eu vou ter o prazer de falar com você, tá bom? E a gente vai estudar mais um pouquinho, porque cada vez que eu estudo para falar com você, tenha certeza que eu ganho mais ainda aprendendo e tendo maior comunhão com Deus. Obrigada a todos que participaram desse estudo. Até a próxima. Um beijo da Ju. Fiquem com Deus.